Infelizmente não está dando para eu participar presencialmente, mas eu vou fazer aqui minha parte, esse videozinho para deixar explicado para vocês como se dá essa parte do plugin, tá certo? Então, antes de começar a falar um pouquinho do plugin do nosso efeito Chorus digital, é interessante que vocês entendam como se dá o desenvolvimento da lógica de um software dentro do computador. Então, softwares ou apps, hoje nós temos, além de computadores, nós temos também celulares e tablets, TVs digitais, que são nada mais, nada menos do que computadores digitais, tá certo? Então, esses sistemas obedecem a esse seguinte fluxo, em que um software, um app, ele vai receber dados de entrada para gerar dados de saída, tá bom? Então nós, enquanto usuários, ou até mesmo o próprio sistema operacional da máquina, sistema operacional do tablet, sistema operacional da TV, fornece dados de entrada em que o software vai processar, gerar alguns resultados para devolver dados de saída, certinho? Então, qual é a lógica por trás de um plugin? Porque um plugin nada mais é do que um software embutido dentro de uma DAW, certinho? Então, nesse sentido, vamos pensar aqui na lógica do Chorus digital. Então, o que é que a gente tem? Que os plugins são softwares, tá certo? Então, o Chorus, o que ele faz? Ele pega o áudio original de entrada, ele vai ser copiado e essa cópia vai sofrer uma modulação na frequência, que é o efeito de vibrato, que vocês já viram nas aulas de acústica. E aí a gente pode ter alterações do depth de modulação e também deslocamento das amostras sonoras. O mesmo áudio da entrada vai ser copiado e vai haver um pequeno atraso, ligeiramente atrasado esse áudio em relação ao original, para termos o efeito de chorus, tá bom? Vai sofrer um delay. Então, o chorus, o que é que ele faz? É um delay com esse áudio que foi copiado, que foi sendo efetuado o delay, sofrendo uma modulação na frequência. Então, nós temos que, naquele modelo que foi dito, mostrado para vocês, nós temos um áudio de entrada, que o dado digital, né, o áudio digital, ele vai ser nosso dado de entrada, e aí o algoritmo do Chorus, como é efetuado o Chorus, vai ser processar esse dado de entrada, vai duplicar ele, vai efetuar um delay e a partir do delay também gerar uma modulação na frequência para que atinjamos o efeito de chorus e geraremos aí então, no caso, um áudio digital de saída. Então todo esse modelo pode ser reformulado nesse sentido aqui, ó. Então nós temos o áudio de entrada, e aí o áudio de entrada vai executar um cálculo de modulação na frequência nessas amostras de áudio e vai gerar um atraso nessas amostras e gerar o áudio de saída. Isso aqui é bem grosso modo. É claro que tem pormenores mais complexos, né? Cálculos de lógica aritmética, que a gente poderia se aprofundar, mas por questões de tempo, estou sendo bem resumido. Mas a lógica é basicamente essa, tá certo? Então, como é que a gente pode desenvolver esses módulos para gerar um plugin? Então, vamos voltar aqui, dar um passo intermediário que eu gosto muito de utilizar, que é o caso do PD. Quem teve aulas comigo já conhece o PD, né? Então, vou abrir aqui o PD, aqui um patch do PD. E o que é que esse patch faz? Vamos aqui por partes. Este trecho aqui, ele faz a leitura de um áudio no disco, previamente gravado, um arquivo WAV, um áudio digital, tá bom? E a gente ouve na caixa de som. Ao mesmo tempo, a gente gera aqui uma linha de atraso através do objeto delWrite, tá bom? E eu estou chamando esse atraso de chorus.
E o que é que ele faz aqui? Como é que a gente gera o chorus a partir disso? Então aqui eu fiz aqui um comentário sobre toda a linha de processamento. Primeiro a gente gera aqui uma modulação na frequência. Então esse trecho aqui vai gerar a modulação na frequência, esse cálculo. Então esse aqui é um oscilador de baixa frequência, que ele vai de 0 Hz até 5 Hz. E nesse ponto é o ponto onde eu faço o controle da profundidade de modulação. Se eu quero perceber muito o efeito do chorus ou pouco, né? Tenha pouca modulação de frequência, tá certo? Aqui também é um segundo controle, que é o deslocamento da onda em relação às amostras que vão ser lidas. Alguns plugins podem ter esse parâmetro controlável ou não. E aqui, justamente nesse trecho, é quando há a leitura do dado da linha de áudio que foi criada com atraso determinado pela modulação na frequência. Tá certo? E por fim a gente tem o ganho para a gente poder ouvir na caixa de som o chorus, o efeito de chorus. Então vou fazer um teste aqui para vocês ouvirem. Então vou escolher aqui um arquivo violão, vou botar para ouvir. Então esse aqui é o som original. Agora vou ajustando os parâmetros. Vou botar aqui uma modulação de 1 Hz. Aqui já está o efeito de chorus acontecendo. E aqui eu controlo o ganho. Tirei o efeito, só dá para ouvir o som do efeito C, quer dizer, o som original. Então a partir do controle, a gente dá para ouvir o som original e o som com efeito. Mais uma vez. Vou botar tudo zerado. Som original sem efeito. Agora eu vou criar uma pequena modulação. 2 Hz. E aqui o ganho. Olha o efeito diferente. Sem o efeito de chorus. Agora eu vou inserir o chorus junto com o som original. Gosto muito de preparar o fluxo do áudio digital no Puridata para ter uma ideia de como eu poderia transpor isso para uma linha de código que a gente faz através de algumas bibliotecas que dê para trabalhar com áudio. Por exemplo, nós temos o Juice, que é, como é que eu digo? Ele é uma coleção de bibliotecas para a gente fazer vários plugins diferentes. Então aqui no Juice a gente programa do mesmo jeito. Então eu tenho aqui, ó, como vocês viram na sequência do PD, nós temos um oscilador de baixa frequência, controle de profundidade, né, de outro parâmetro, de repente pode ter ou não, mas controle de oscilação de baixa frequência, da profundidade e do ganho. E aqui no PD nós temos na linha de código do Juice, que é um framework, que é uma coleção de bibliotecas para programação de áudio, em que a gente programa numa linguagem chamada C++. Então nós temos aqui a descrição do áudio e nesse momento, aqui ó, criei um oscilador de baixa frequência em que eu controlo o parâmetro de modulação, de profundidade de modulação, modulation depth, e aqui tem o delay que vai acontecer.
tá certo? Então, quando eu... E aqui também a quantidade de ganho de saída. Então, quando eu compilo esse código, ao compilar, ele vai abrir o Reaper automaticamente. E aqui a gente pode fazer um teste do plugin que a gente cria. Então, por exemplo, posso pegar aqui, enquanto aqui temos a mesma linha de violão, e colocar para executar, sem o efeito. Aí eu quero colocar um efeito aqui. Então a gente vem, ó, abrir aquele que a gente criou naquela linha de código. E é justamente esse aqui. Então, vou colocar aqui o efeito de coros. Então, a gente tem a taxa de modulação, modulação na frequência, e a taxa de profundidade de modulação. Se a gente quer muito, quer pouco, e aqui, se a gente quer ouvir mais o som sem efeito ou o som mais do efeito. Então, a gente executa. Lembrando que aqui é a quantidade de vibrato. Aqui está muito forte ou muito fraco o efeito. E por fim, se eu ouço mais do chorus ou do som original. Ok, pessoal? Então, como vocês viram, é tudo programável. Tudo através de linguagem de programação dá para a gente construir essa codificação e criar plugins.